O tema de hoje, estamos aqui recebendo nos estúdios o secretário de Educação, o professor Sérgio André, secretário de Finanças, Salmo Batista, e o procurador do município de Caicó, o advogado João Braz. Nós tivemos aqui ontem a participação do Valmer Alves, do Sindicerv, presidente do Sindicerv. Tivemos também o professor Alberani, que é secretário-geral do Sindicerv. Eles falaram aí a posição da categoria com relação à questão do piso salarial. O governo anunciou aí 33,24%, Alguns municípios vêm anunciando aí propostas bem diferentes, como foi, por exemplo, o caso aqui de Caicó, que anunciou 15%. A categoria ontem se reuniu e já deixou claro que não aceita essa proposta de 15%. Sérgio, como é que o município, qual é a posição do município, como é que vocês vêm lidando com essa discussão, nessa fase de propostas e contrapropostas para realmente implantar o reajuste do piso? Marcos, primeiro, saudar de forma especial a toda a nossa comunidade da rede municipal de ensino do município de Caicó. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer que a intenção nossa, a preocupação e o somatório de esforços é para que a gente consiga chegar ao máximo possível. Se o máximo possível que nós conseguirmos chegar for os 33,24, essa é a nossa meta, porque nós entendemos que isso é justo para o professor, nós não estamos de forma nenhuma jamais questionando o direito dos nossos colegas. Eu sou professor e eu também estou ansioso por ser contemplado com esse reajuste. A nossa grande dificuldade, e Salmo está aqui para falar melhor, é porque nós temos 33,24 de reajuste e isso não significa que nós tivemos 33,24 de reajuste de receita. Essa é a grande frustração para todos que seriamente olham para a gestão dos recursos, Se nós formos olhar o município de Caicó, que tem hoje na sua rede quase 500 professores, então nós teríamos aí um montante de recursos referentes a esses quase 500 professores. Aí você olha para o que entrou e não tem acréscimo algum. Então isso é realmente frustrante e aí é onde reside nossa dificuldade, é fazer o complemento com o que nós temos, com os recursos que o município de Caicó tem, que a gente já completava essa folha. Mas isso não significa dizer que tem a exaustão do diálogo, nem das conversações. Estamos numa mesa de negociações e as propostas elas são apresentadas e as contrapropostas e a gente vai buscando construir consensos e nós vamos, a partir desses diálogos com o Sindicerv, com a categoria, com outras representações envolvidas, nós vamos buscando chegar de forma inteligente, muito respeitosa ao máximo que se possa pagar e confiantes de que o máximo que se possa pagar é chegar nesse percentual que é almejado de forma muito justa pela categoria. Nós só não podemos cometer absurdos, sacrificando inclusive os próprios salários do servidor municipal. Salmo, hoje o Sérgio disse aí que o município ele vai chegar até o limite que ele acha que possa pagar. Esse limite hoje é de 15% apenas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rural FM. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutor João. Bom dia, Geraldinho. Esse percentual de 15% não era o desejado pela Secretaria de Finanças, diante do contexto dos números que nós temos. Então,
o prefeito ele já propôs 15%, né, diante do contexto de reunir o secretariado e ver aonde seria cortado os outros 5%. Por quê? Como o próprio Sérgio colocou, né, a gente não pode ser irresponsável de comprometer, né, de lá na frente comprometer os salários dos próprios servidores da educação, de comprometer o salário de um gari, né, um salário de uma enfermeira e por aí por diante, né? Então, diante dos estudos que nós realizamos, né, e ficaríamos, né, de uma forma confortável para manter os salários em dia, né, seria um percentual abaixo de 15%. Mas por que vai ter esse comprometimento? Porque o reajuste dos 33,24% vai comprometer o salário dos demais servidores. Imagine, Marcos, que o Fundeb, em janeiro, recebeu em Caicó 2.329.000. Em janeiro, o município de Caicó já fez um aporte de 452.129,98 para pagar a folha do Fundeb. Se nós projetarmos para 33,24, esses 452.000 vai para 979, praticamente um aumento de R$1 milhão. Hoje nós pagamos os salários em dia, né, diante de uma equidade, ou seja, o incremento de R$1 milhão na folha mensal vai ter que ser escolhido quem vai receber salário e quem não vai. Por quê? Porque o município não dispõe de R$1 milhão para crescer na folha de pagamento. Já deixar aqui o microfone aqui aberto para que o doutor João Braz possa, caso queira também já falar, para que o ouvinte possa entender como é que é essa questão. Por exemplo, o governo federal anunciou o reajuste de 33,24%. O governo não manda receita a mais para os municípios. Eu ouvi muito, por exemplo, nos últimos dias, de que o município ele pode solicitar complementação, mas tem que abrir as contas, seria uma das exigências do MEC. Como é que funciona isso? Doutor João, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Salmo, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os servidores municipais de Caicó, bom dia também a toda a população. Veja bem, Marcos, a lei, ela, quando coloca isso lá no seu artigo 4º, ela coloca como a possibilidade de um município não podendo pagar ou fazer a integração desse piso, solicitar ao governo federal este aporte, né, para que possa complementar. E aí eu diria, Marcos, que o problema não é em abrir as contas do município. Inclusive, desde a primeira reunião que a gente teve com o sindicato, com os servidores, a gente abriu as contas para os servidores. Na reunião de ontem a gente mais uma vez colocou. Interessante que na própria reunião de ontem, que Sérgio certamente e Salmo vão detalhar melhor, se criou até uma comissão permanente para análise das possibilidades do pagamento do piso. Ou seja, quando o município diz, olha, vamos formar uma comissão aqui, nomeada por portaria, ou seja, um ato oficial, onde essa comissão tem pessoas do município, tem pessoas do Parlamento Municipal de Caicó, tem pessoas do sindicato e da categoria, para que essas pessoas continuem trabalhando, essa comissão permanente continue trabalhando junto à gestão municipal, tendo acesso a todas as contas. Então, no caso específico de Caicó, o problema não seria abrir as contas do município. Aliás, o doutor Tadeu tem sido muito transparente, a Secretaria de Finanças e Educação e todas as demais no sentido da gestão. Então, para Caicó isso não seria o problema. O problema é que essa complementação, ela vem com base no artigo 60 da disposição constitucional transitória, mas também diz que é com base em regulamento. E esse regulamento, ele foi instituído desde 2009 pelo próprio MEC, por as suas portarias interministeriais. E as portarias, elas criam dificuldade na criação de requisitos
requisitos muitas vezes que são plenamente, que não são, digamos, plenamente possíveis de ser cumpridos. Eu vi que vocês aí falavam, por exemplo, na questão da escola rural, né? Que é importante de se investir muito na zona rural. Um dos requisitos, por exemplo, que as portarias exigem para que o município possa aderir a essa complementação é de que o município, no caso, teria que ter matrículas majoritariamente na zona rural. Ou seja, o município teria que ter até mais matrículas na zona rural do que na zona urbana. E eu pergunto a você, no Brasil, nos nossos municípios, quais são os municípios que têm matrículas de alunos majoritariamente na zona rural? E esses critérios são desclassificatórios? Não são desclassificados. O problema é que esses critérios criados pelas portarias interministeriais, eles fogem do objetivo da integração do piso. Ou seja, você teria que ter critério apenas para avaliar a situação econômica do município, se os recursos estão sendo aplicados corretamente, o número de alunos, e esses requisitos que são postos hoje, eles fogem à rotina do dia a dia da educação, por exemplo, né? Então, quem dificulta, acredito eu, a busca de um aporte maior para complementar esse piso, não é o fato do município ou dos municípios não quererem abrir. É porque o próprio MEC criou barreiras através dessa regulamentação que muitas vezes inviabiliza a busca desse recurso. No caso de Caicó, não é a transparência. Então não é tão fácil pedir complementação. Não é fácil. Pedir é fácil, não é fácil conseguir. Conseguir ter o deferimento, né? Ter o deferimento. Inclusive o próprio MEC tem dificuldade, desde 2009, tem dificuldade de analisar todas as requisições dos municípios. Você imagina aí mais de 5 mil e poucos municípios no Brasil solicitando isso ao MEC. Né? Se solicitar hoje, vai sair quando? No final do ano? Porque você teria que ver caso a caso. O MEC, inclusive, teria que analisar a documentação caso a caso. Né? Então, não é fácil. Para você ter ideia, se você for ver a questão do orçamento da União e do próprio MEC, você vai ver que vários anos seguidos, essa parte que diz respeito a essa requisição da integração do piso, consta como zero, porque não houve. O MEC não repassou esses valores aos municípios. Agora, se o MEC diz que a complementação existe e ela é possível, mesmo sendo difícil, não seria bom Caicó tentar, pelo menos? Esse foi, Marcos, o que nós já começamos ontem. Né? Ontem, na parte da tarde, nós sentamos com o Tadeu nessa perspectiva. Isso que João está colocando, que é o retrato, isso não quer dizer que nós não façamos a nossa parte. Agora você veja, eu estou passando por essa gestão desde 2005, Marcos. Eu não conheço um único caso que tenha conseguido receber a complementação. E é muito simples saber se eu estou falando a verdade ou não. É só você ir aonde João disse, olhar a questão orçamentária, e você lá não tem um único real dos orçamentos do MEC que tenha sido destinado para complementações. Né? Então, claro que nós vamos fazer a nossa parte. Mas por que nós já estamos dizendo isso? Porque nós não podemos causar falsas esperanças. Né? O fato de recorrermos ao MEC, nós não somos otimistas enquanto a isso. Né? Agora, vamos fazer a nossa parte sim. Inclusive ontem, já no final da tarde, na presença da representação sindical e tudo, nós conseguimos o contato com a assessora, né, direta lá do FNDE, e ela já nos passava essas questões. Então, a nossa esperança é que a gente possa sermos diferentes, conseguirmos que o MEC se sensibilize com essa nossa situação e possa nos ajudar num aporte aí futuro. O dinheiro do piso, ele vem do Fundeb e muitas pessoas aqui certamente, acho que até alguns educadores, garantem de que o repasse do Fundeb aumentou aqui na cidade de Caicó e nos últimos 2 anos não tivemos reajuste. Então, não daria, com esse aumento do Fundeb, para garantir esse piso dos 33%? É isso que eu falei, Marcos. Hoje, mesmo com reajuste
né, como é citado aí, né, não se paga a folha do Fundeb. Caicó tem que complementar. Porque, Marcos, uma coisa que a gente precisa também compreender é que quando foi anunciado, assim, são 33,24% de reajuste, isso não significa que é 33,24% no valor que entra no município. Vejamos, nós vamos operar 2022 com a referência do número de alunos que nós tínhamos em 2021, pelo censo, porque essa é a legislação, né? Sempre referente ao ano anterior. Aí vamos então fazer comparação de recursos. Em 2021, nós administramos a educação de Caicó baseado no número de alunos de 2020. Lá no censo tínhamos 4.880. Esse ano 2022 nós vamos administrar com os alunos baseados no censo de 2021. 4.802. Nós tivemos uma perda de 172 alunos. Isso dá um impacto financeiro de 804 mil. Então, isso significa dizer que Caicó, em 2022, recebe a menos do que 2021, 804 mil reais. E isso muito simples. Por quê? Porque nós tivemos a queda do número de alunos. A rede, ela vem perdendo alunos, não é só a rede municipal de Caicó, as redes, elas vêm perdendo aluno ano após ano. Então, isso aí é também um indicativo de que o número, o real, a quantidade de dinheiro, ela não é aquilo que é propagado. E um outro detalhe que eu chamo a atenção, inclusive dos nossos colegas, para que eles possam ter noção disso, você pode pegar claramente as entradas do Fundeb, que isso está disponível, é público. Você pode pegar as entradas do Fundeb de 2021 e você pode fazer uma média, né, se você quiser fazer uma média trimestral ou semestral, enfim, você faça a média e compare com o que nós tivemos de entrada em janeiro. Quando você fizer essa comparação, aí você sabe quanto foi que aumentou de dinheiro ou quanto não aumentou, né? É interessante porque essa é uma grande questão que é colocada e ela não condiz, infelizmente, com a realidade, porque a realidade é o que nós temos de concreto, de dinheiro na conta, e o que nós temos de despesa. Claro que todo esse panorama preocupante que nós apresentamos, isso não tira o compromisso de continuarmos lutando por uma educação melhor em Caicó, né? É um compromisso da gestão de Tadeu e nem significa fechamento de portas para que a gente ache soluções para chegarmos ao teto do que foi estabelecido. Agora, nós não podemos ser ingênuos de imaginar que a solução ela é fácil como ela é anunciada. Antes de entrarmos na questão das discussões, das reuniões entre o município e o Sindicerv, só para não deixar aqui o ouvinte sem resposta, a ouvinte pergunta o seguinte: explique esse impacto do Fundeb com a saúde, já que o secretário, acho que foi Salmo, exemplificou o salário da enfermeira. No caso, o Fundeb não é só para a educação? Só, mas aí é justamente o contexto que eu fiz em relação à saúde, em relação ao GARI, é que, como o valor do Fundeb ele não cobre a folha da educação, eu preciso tirar dinheiro de algum canto. A minha pergunta é: irei sacrificar o enfermeiro? Irei sacrificar o GARI para deixar de receber para poder pagar a educação? Esse foi o meu questionamento. Então seria o inverso do que o ouvinte entendeu. Exatamente. Né? Não tiraria do Fundeb para pagar outra categoria, e sim de outra categoria para complementar o Fundeb. Não, pelo amor de Deus, isso não existe. Ok. Só um adendo, Marcos, aproveitando, para também deixar claro. Olha, minha gente, o Fundeb ele é constituído de duas, vamos chamar aqui de duas fontes para ficar claro.
70% hoje do Fundeb é pagamento de folha, de pessoal. 30% é para manutenção. Por exemplo, Marcos, é para a gente comprar uma carteira ou é para a gente restaurar o prédio, que são as piores condições possíveis os prédios de Caicó. Há muitos anos, que Caicó utiliza 100% para pagamento de folha. Então, nós não utilizamos do dinheiro do Fundeb R$1 para uma outra coisa que não seja folha. Tem gente que imagina que não teve transporte escolar esse mês, então economizou o dinheiro do Fundeb. Não. O dinheiro do transporte escolar, ele é cativo do transporte escolar. Dinheiro de merenda escolar é cativo de merenda escolar. Essas rubricas, elas não se comunicam, a não ser em única forma, que é quando chega na porta de salvo, que é quando falta dinheiro do Fundeb, falta dinheiro da merenda, falta dinheiro do transporte, aí quem é que vai socorrer? São os recursos próprios da prefeitura, né, que é o que acontece, que Salmo está mostrando aí, no mês de janeiro, a prefeitura nos socorreu só na folha do Fundeb em R$400 mil, né? Então, para esclarecer ao ouvinte melhor, que não há possibilidade de eu pegar o dinheiro do Fundeb e pagar outra coisa a não ser folha e manutenção. E no caso de Caicó, há muitos anos, 100% é pagamento de folha. Eu vou combinar o seguinte com o nosso vídeo. Eu tenho uma parte comercial para fazer, eu vou para o comercial e na sequência a gente volta aqui com o Salmo, com o Sérgio, com o João Braz para falar das negociações, né? O que é que avançou, pronto, se não avançou nada. A gente já está vendo aí algumas falas, inclusive, que leva aquele que vai ter greve, vai ter movimento. Então, no finalzinho no retorno do nosso comercial, a gente vai falar de negociações, como é que o município tem se articulado junto com a categoria para tentar resolver essa questão do piso aqui do magistério. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e